Menino negro tenta salvar a vida da filha de um milionário, porém ele descobre coisas terríveis do pai dela. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol forte de Vitória castigava as ruas, enquanto Miguel caminhava apressado pela Avenida Jerônimo Monteiro. O suor escorria pela testa do adolescente de 14 anos, que ajeitava a mochila surrada nas costas. Vestindo o uniforme de escola pública já desbotado, ele checou o relógio. Estava atrasado para seu turno na padaria capixaba, onde trabalhava após as aulas para ajudar sua mãe, Dona Conceição, que criava sozinha 3 filhos na periferia da capital capixaba. Seu Antônio vai me matar, pensou Miguel apressando o passo. O dono da padaria era um bom homem, mas exigia pontualidade. A padaria era um dos poucos estabelecimentos que aceitavam contratar um adolescente da comunidade do Morro do Romão. Ao dobrar a esquina em direção à Praça Costa Pereira, algo incomum chamou sua atenção. Uma garota com uniforme impecável do Colégio Sagrado Coração, uma das escolas mais caras da cidade, estava sentada no banco da praça, com os ombros curvados, soluçando. Ao se aproximar, Miguel percebeu os cacos de um celular último modelo espalhados pelo chão. Ele hesitou. Meninos como ele eram frequentemente olhados com desconfiança por pessoas como ela. No entanto, algo na vulnerabilidade da garota o comoveu. "Você tá legal?" perguntou, mantendo uma distância segura. A garota ergueu o rosto marcado por lágrimas. Tinha olhos verdes e cabelos castanhos bem cuidados, presos em um rabo de cavalo perfeito. "Meu celular quebrou e meu pai vai me matar", respondeu ela, com voz embargada. "Ele estava me esperando para me buscar, mas não consigo ligar para ele." Miguel percebeu o medo genuíno nos olhos dela. Não era apenas um celular quebrado, parecia haver algo mais. "Eu trabalho numa padaria aqui perto. Você pode usar o telefone de lá", ofereceu ele, surpreendendo a si mesmo. A garota o examinou por um instante, a desconfiança evidente em seu olhar. "Meu nome é Miguel", ele se apresentou, tentando parecer o menos ameaçador possível. "Só quero ajudar." "Helena", respondeu ela após uma hesitação. "Obrigada." Na padaria capixaba, seu Antônio franziu o senho ao ver Miguel chegando com uma menina de escola particular, mas seu semblante suavizou quando o garoto explicou a situação. Helena usou o telefone da padaria, mas ninguém atendeu. "Ele deve estar em reunião", explicou ainda nervosa. "Acontece o tempo todo." Enquanto esperavam, Miguel serviu um chocolate quente para Helena. A padaria estava tranquila naquele horário e seu Antônio permitiu que ele se sentasse com a garota por um momento. "Você mora por aqui?" perguntou Miguel, tentando distraí-la. "Na Praia do Canto", respondeu ela, referindo-se a um dos bairros mais nobres de Vitória. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Helena falava sobre a pressão de ser filha de Augusto Menezes, um dos maiores empresários da construção civil do Espírito Santo. Miguel, por sua vez, contava sobre sua rotina dividida entre escola e trabalho. "Às vezes sinto que ninguém realmente me vê", confessou Miguel. "Sou apenas mais um moleque da periferia." "Eu te entendo", surpreendeu-se Helena. "Todo mundo vê o sobrenome Menezes, nunca a Helena." O relógio marcou 6 horas da tarde, e a preocupação voltou ao rosto da garota. "Meu pai nunca demorou tanto", disse, o medo evidente em sua voz. "Algo está errado. Vamos tentar ligar mais uma vez", sugeriu Miguel, percebendo a angústia crescente de Helena. Quando ela tentou novamente, o telefone tocou até cair na caixa postal. A expressão dela se transformou em puro desespero. "E se tentássemos ir até algum lugar onde seu pai costuma passar?", sugeriu Miguel, enquanto seu Antônio começava a fechar a padaria. Helena concordou relutante. Já era noite quando saíram para a rua mal iluminada. Miguel sentia-se responsável por aquela garota que, apesar de todo o privilégio aparente, parecia tão perdida quanto ele muitas vezes se sentia. "A empresa do meu pai fica a algumas quadras daqui. Talvez ele ainda esteja lá", disse Helena, apontando para o início da Avenida Nossa Senhora da Penha. Não haviam caminhado nem 2 quarteirões quando um carro preto de vidros escuros freou bruscamente ao lado deles. Antes que Miguel pudesse reagir, 2 homens encapuzados saltaram do veículo,
Agarraram Helena pelos braços e a arrastaram para dentro do carro. "Miguel!" gritou ela, estendendo a mão em desespero. "Helena!" Ele tentou alcançá-la, mas um dos homens o empurrou com força, fazendo-o cair no chão. O carro arrancou cantando pneus. Miguel ficou paralisado por alguns segundos, o coração disparado. Seu instinto dizia para correr para casa, para a segurança, mas algo mais forte o impelia a agir. Aquela garota havia confiado nele, havia enxergado além das aparências. Sem pensar duas vezes, Miguel correu até a bicicleta enferrujada que usava para entregar pães e começou a pedalar freneticamente na direção que o carro havia seguido. A adrenalina suprimia o medo. As ruas de Vitória, que ele conhecia como a palma da mão, tornaram-se suas aliadas. Por um golpe de sorte, o trânsito congestionado no centro da cidade havia retido o carro dos sequestradores. Miguel conseguiu avistá-lo virando em direção ao antigo porto. Pedalando entre os carros, ele manteve distância suficiente para não ser notado, mas próximo o bastante para não perder o rastro. O carro finalmente parou próximo a um galpão abandonado na área portuária, um local conhecido por ser evitado após o anoitecer. Miguel escondeu sua bicicleta atrás de contêineres empilhados e aproximou-se cautelosamente. Através de uma janela quebrada, viu Helena sentada em uma cadeira, mãos amarradas, enquanto 3 homens conversavam em voz baixa. O rosto dela estava pálido, mas não havia lágrimas. Apenas uma determinação surpreendente em seus olhos. "O pai dela vai pagar quanto precisar", disse um dos homens. "Augusto Menezes não vai arriscar perder a filhinha querida." "E se ele chamar a polícia?", questionou outro. "Ele não vai. Tem muito a perder se começarem a fuçar nos negócios dele." Miguel sentiu um calafrio. Não era um sequestro comum. Havia algo mais, algo relacionado aos negócios do pai de Helena. Procurando por uma entrada, ele encontrou uma porta lateral destrancada. O coração batia tão forte que temia ser ouvido. Esgueirando-se entre caixas e maquinário abandonado, conseguiu chegar perto o suficiente para ouvir mais da conversa. "O chefe disse que precisamos apenas assustá-la um pouco. É só um aviso para o Menezes não abrir o bico sobre os contratos da orla." Nesse momento, o celular de um dos sequestradores tocou. Miguel aproveitou a distração para pegar o seu próprio celular e discar 190. Em sussurros desesperados, ele deu a localização do galpão à polícia. Enquanto esperava, Miguel procurou algo que pudesse usar como arma. Encontrou uma barra de ferro enferrujada. Não tinha plano algum, apenas a certeza de que não podia abandonar Helena. "Se algo acontecer comigo", pensou Miguel, "quem vai cuidar da minha mãe e dos meus irmãos?" Mas mesmo esse pensamento não foi suficiente para fazê-lo recuar. Pela primeira vez na vida, ele estava sendo visto, sendo importante. Não por ser quem não era, mas exatamente por ser quem era. Um garoto da periferia com coragem suficiente para fazer a diferença. As sirenes soaram ao longe. Os sequestradores entraram em pânico, correndo em direção ao carro. Na confusão, esqueceram Helena amarrada à cadeira. Miguel aproveitou a oportunidade e correu até ela. "Miguel, como você me encontrou?", perguntou ela, os olhos arregalados de surpresa, enquanto ele desamarrava suas mãos trêmulas. "Segui o carro de bicicleta", respondeu, ajudando-a a se levantar. "Vamos, a polícia está chegando." Não houve tempo para mais explicações. Correram para a saída, mas um dos sequestradores voltou e os avistou. Miguel empurrou Helena para trás de si e empunhou a barra de ferro, tremendo, mas determinado. Por sorte, nesse exato momento, policiais invadiram o galpão, armas em punho. O sequestrador levantou as mãos, rendendo-se imediatamente. Em poucos minutos, o local estava repleto de viaturas policiais e repórteres. Helena e Miguel foram levados para prestar depoimento, enrolados em cobertores térmicos e tomando chocolate quente. Foi quando um homem alto, de terno impecável e expressão severa, irrompeu pela delegacia. "Onde está minha filha?" "Helena?" Augusto Menezes, com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados e postura de quem está acostumado a dar ordens, correu até Helena, abraçando-a brevemente antes de inspecioná-la como se procurasse por danos. "Estou bem, pai", assegurou Helena.
e então se virou para Miguel, que permanecia sentado em um canto, quase invisível. Foi graças ao Miguel. Ele me ajudou quando meu celular quebrou e depois me seguiu até o galpão. Arriscou a própria vida por mim. Augusto Menezes olhou para Miguel como se só então notasse sua presença. Seus olhos percorreram o uniforme escolar desbotado e os tênis gastos do garoto. "Então foi você quem salvou minha filha?", disse, com uma entonação que transformava gratidão em acusação. "Ou talvez tenha sido tudo combinado entre vocês, uma forma de extorquir dinheiro?" "Pai!", exclamou Helena horrorizada. "Não, senhor", respondeu Miguel, erguendo-se com dignidade. "Só fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Qualquer pessoa decente não levaria uma menina de 14 anos para uma padaria em vez de chamar a polícia imediatamente", retrucou Menezes, sacando a carteira. "Quanto você quer? 1.000? 2.000? Para manter sua boca fechada sobre o que viu e ouviu?" Estendeu um envelope para Miguel, que olhou para o pacote como se fosse algo venenoso. "Não quero seu dinheiro, senhor", disse Miguel, a voz baixa, mas firme. "Só quero voltar para casa. Minha mãe deve estar preocupada." Virando-se para Helena, ele sorriu tristemente. "Fico feliz que esteja bem." E saiu, ignorando os chamados dela, o coração pesado com a injustiça e o desprezo. Na saída da delegacia, jogou o envelope que Menezes havia enfiado em seu bolso na primeira lixeira que encontrou. 3 dias se passaram sem notícias de Helena. Miguel voltou à sua rotina: escola, padaria, cuidar dos irmãos mais novos. Mas algo havia mudado dentro dele. Já não se sentia invisível. Para o bem ou para o mal havia feito a diferença. Na quarta noite após o incidente, enquanto fechava a padaria, avistou uma figura familiar do outro lado da rua. Helena estava lá, sem o uniforme da escola, usando calça jeans e camiseta, tentando parecer discreta, mas ainda assim destacando-se naquele ambiente. "Precisamos conversar", disse ela quando ele se aproximou. Em particular, caminharam até a praça próxima, agora deserta por causa da hora. "Meu pai não é quem eu pensava", começou Helena, a voz trêmula. "Encontrei documentos no escritório dele. A empresa dele está envolvida em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e tem conexões com pessoas perigosas." Ela respirou fundo, encarando Miguel com intensidade. "Descobri que meu sequestro não foi coincidência. Foi um aviso. Meu pai assinou contratos ilegais para construções na orla de Vitória, destruindo áreas de proteção ambiental. Quando ameaçou se retirar dos acordos, tentaram intimidá-lo através de mim." Miguel sentiu um frio na espinha. Agora entendia os fragmentos de conversa que ouvira no galpão. "Por que está me contando isso?" "Porque você foi o único que me viu como pessoa, não como a filha do Augusto Menezes, e porque preciso da sua ajuda", respondeu Helena, os olhos verdes brilhando com uma determinação nova. "Não posso ignorar o que descobri. Não posso ser cúmplice disso." Miguel hesitou. Envolver-se naquela história significava colocar-se em risco novamente, e dessa vez sua família também poderia sofrer as consequências. Mas, ao olhar para Helena, viu nela a mesma coragem que o havia movido dias antes. "O que você quer fazer?", perguntou finalmente. "Precisamos de provas concretas. Tenho algumas fotos de documentos, mas não é suficiente." Miguel pensou por um momento. "Conheço alguém que pode nos ajudar. Um amigo do morro, Rafael. Ele é um gênio com computadores." No dia seguinte, no pequeno quarto de Rafael, repleto de equipamentos eletrônicos montados a partir de peças usadas, eles expuseram o plano. Rafael, de 17 anos, que já havia recusado propostas para trabalhar com crimes cibernéticos, viu na situação uma oportunidade de usar seus talentos para o bem. "Posso tentar acessar os servidores da empresa, mas precisarei de uma entrada", explicou Rafael. "Algum dispositivo conectado à rede interna." Helena mordeu o lábio. "Posso levar meu notebook para a empresa no domingo. Meu pai sempre trabalha aos domingos e me deixa usar a sala de reuniões para estudar." Nos dias que se seguiram, o trio trabalhou incansavelmente. Rafael desenvolveu um programa que, uma vez instalado no computador de Helena, permitiria acesso aos servidores da empresa. Miguel, com seu conhecimento das ruas e pessoas de Vitória, estabeleceu contato com Júlia Brandão,
uma jornalista investigativa conhecida por sua integridade. No domingo, Helena instalou o programa de Rafael. Em poucas horas, eles tinham em mãos documentos comprovando o envolvimento da construtora Menezes em um esquema que destruiria manguezais protegidos para construir condomínios de luxo, além de planilhas detalhando propinas a fiscais ambientais e políticos locais. Com isso podemos derrubar não só meu pai, mas todo um sistema corrupto, disse Helena. Uma mistura de determinação e tristeza em sua voz. A matéria de Júlia Brandão explodiu como uma bomba no Espírito Santo. Em menos de 24 horas, a Polícia Federal abriu inquérito, e vários nomes importantes da política local estavam sendo investigados. A imagem de Augusto Menezes desmoronou da noite para o dia. Helena foi morar temporariamente com uma tia materna que sempre criticara os métodos do cunhado. Miguel, por sua vez, tornou-se alvo de olhares suspeitos em seu bairro. Alguns o consideravam herói, outros o viam como delator. Numa tarde chuvosa, 2 semanas após a publicação da matéria, Helena apareceu na padaria, encharcada, mas com um sorriso no rosto. Vim me despedir, anunciou. Minha tia conseguiu uma transferência para mim. Vou estudar em uma escola no Rio de Janeiro por um tempo, até as coisas se acalmarem. Miguel sentiu um peso no peito. Aquela garota que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada, agora partiria. Você mudou minha vida, continuou Helena, segurando as mãos de Miguel. Me mostrou que coragem não tem a ver com status ou dinheiro, mas com fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Você também mudou a minha, respondeu ele. Me fez perceber que posso ser mais do que as circunstâncias me impuseram. Naquele momento, a porta da padaria se abriu. Augusto Menezes, sem o traje impecável de sempre, entrou. Seu rosto mostrava o peso das noites mal dormidas e da vergonha pública. Helena, chamou ele, a voz desprovida da altivez de antes. Precisamos conversar. Helena se colocou ao lado de Miguel, enfrentando o pai. Não tenho nada para falar com você. Escolhi meu lado. Escolhi a verdade. Augusto Menezes olhou para Miguel com uma expressão que misturava raiva e um estranho respeito. Você acha que está fazendo o certo, disse ele, dirigindo-se tanto à filha quanto ao garoto. Mas não entende como o mundo realmente funciona. Talvez seja o mundo que precisa mudar, respondeu Miguel, surpreendendo a si mesmo com sua ousadia. 6 meses depois, com Augusto Menezes e diversos outros empresários e políticos respondendo a processos, Vitória respirava um ar de renovação. Miguel, agora com uma bolsa de estudos integral conquistada por seu mérito acadêmico, dividia seu tempo entre a escola e um projeto de inclusão digital na comunidade onde morava, ideia que nascera de suas conversas com Rafael. Helena, que voltara para Vitória após a poeira baixar, decidira seguir o caminho do jornalismo inspirada por Júlia Brandão. Trabalhava como estagiária voluntária em um jornal comunitário, dando voz a histórias que normalmente não seriam ouvidas. O que começara como um encontro casual entre 2 adolescentes de mundos tão distantes havia se transformado em uma amizade que transcendia barreiras sociais e provava que, quando a coragem se une à verdade, sistemas inteiros podem ser transformados. Agradecemos por acompanhar essa jornada de coragem e transformação. Se a história de Miguel e Helena tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like especial. Suas reações nos motivam a continuar trazendo narrativas que ultrapassam barreiras e inspiram mudanças. E então, você já viveu ou testemunhou alguma amizade que desafiou preconceitos e expectativas? Compartilhe sua experiência nos comentários. Amanhã voltaremos com mais uma história capaz de emocionar e fazer pensar. Até lá!